O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens do que aconteceu quando foi à praia na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro tem uma casa. Bolsonaro foi abordado pelos cidadãos presentes que queriam cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. Pela noite, o ex-presidente voltou à praia e foi igualmente bem recebido, sendo assediado pelos presentes. Bolsonaro também publicou um comentário sobre o andamento do escândalo das milícias digitais da extrema-esquerda. Ele disse: a certeza da impunidade e a falta de compromisso mínimo com verdade parece deixar muitos à vontade para agirem como querem ou como imaginam, ignorando a realidade e relativizando tudo, dependendo do lado que se pronuncia. Como diz o chefe da organização comunista, tudo depende da narrativa que vamos criar. Logo, os fatos não importam, somente o que gira no sistema cada vez mais exposto. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 30 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Aberto, meu. Vai lá, você. Vai lá, mãe. Fica ali, mãe. Bolsonaro! Volta!
Volta, Bolsonaro! Ah, não vai tomar esse açaí, não! Olá, senador, boa tarde. Como é que o senhor avalia o andamento, o acompanhamento dos casos das pessoas envolvidas com as prisões do 8 de janeiro, que estão sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive após a morte de uma pessoa envolvida nos atos do dia 8 de janeiro? Pois é, eu fiquei estarrecido, participei de uma audiência pública nessa semana e me impactou todos os presentes a opinião de familiares de presos políticos que ainda estão tendo seus direitos vilipendiados. Direito a acesso aos autos dos advogados, a ampla defesa ao contraditório, né? E pessoas com comorbidades, por exemplo, como você tem o Jorginho, que está com depressão profunda, já teve vários atendimentos e pensa em suicídio. Eu expus no plenário do Senado Federal um áudio mudei a voz, para não ser identificado, mas de um desses presos que estão com tornozeleira eletrônica, esse está com tornozeleira eletrônica, desesperado que não pode trabalhar, assim, sem uma luz, porque está havendo um julgamento político dentro do STF, totalmente desproporcional, dão 17 anos de prisão para pessoas que entraram aqui, enquanto traficantes corruptos estão tendo aí suas penas aliviadas. Quer dizer, as pessoas sem denúncia, as pessoas sem provas, passando por esse tipo de humilhação porque pensa diferente do sistema político. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou, eventualmente, tem que pagar, mas de acordo com a lei brasileira. Não é isso que está acontecendo e nós vamos lutar no limite de nossas forças para buscar a verdade. Eu entrei no STF essa semana também com um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje os parlamentares do Brasil e o mundo está sabendo disso, porque nós estamos denunciando internacionalmente, nos Estados Unidos, na Europa, América do Sul, em congressos, em eventos na OEA, na ONU. E vamos agora também ao Mercosul fazer esse papel, porque o mundo precisa saber que a gente não está em democracia no Brasil. É uma farsa, E nós temos que parlamentares pedir autorização para visitar preso político no Brasil. Olha que mancha na história da nossa República. E aqui, ontem eu peguei no plenário do Senado, era uma sessão, essa semana inteira foi sessão remota, virtual, mas os senadores que estavam quase todos assinaram, para visitar presos. Tem pessoas como, por exemplo, o Naime, que foi bater no hospital com dores, com problemas graves, continua preso. O Silvinei Marques, também, Vasques, o Jorginho, e outros brasileiros que estão com seus direitos desrespeitados, direitos constitucionais. Então, eu já consegui, junto aos colegas do Senado, aprovar uma audiência pública também aqui na Comissão de Segurança, para ouvir os advogados dos presos, ouvir juristas. Até o ministro Alexandre de Moraes foi chamado também pelo Senado. Vamos ver se ele vai vir. Se respeita esse parlamento, já é bem a quinta vez que é chamado, não veio nenhuma, mas a gente vai realizar essa audiência com ele ou sem ele, para que a gente possa ouvir as pessoas e que tudo isso que está acontecendo no Brasil fique às claras. O que está oculto precisa ser revelado à população e a injustiça tem que terminar nesse país, que é um país de gente pacífica, de gente do bem, de gente que não merece esse tipo de ditadura que nós estamos tendo aqui. Senador, e como é que o senhor avalia a questão da atenção aos direitos desses presos, aos direitos humanos? Está tendo uma normalidade no acompanhamento desses casos? Muito pelo contrário, A gente viu um brasileiro morto e a família dele estava aqui no Congresso. Olhar nos olhos das filhas dele é uma coisa que dói, porque são duas adolescentes com sonho de ser médica, passaram. Mas estão com a dor profunda de uma morte injusta.
sob a tutela do Estado brasileiro, porque o pedido tinha sido feito há 2 meses e meio, 8 pedidos de soltura dele da PGR, né? E o cara foi morto, morreu ali sem atendimento praticamente. Então é um absurdo que o STF, que alguns ministros estão fazendo, é desumano, E tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso um dia, a gente sabe, a história da humanidade é assim, vai ser mostrado isso. Mas eu acredito na capacidade de reflexão. Todos esses parlamentares, essas pessoas que estão lutando com coragem contra esse sistema, mostrando os abusos que estão acontecendo, sempre de forma respeitosa, de forma pacífica, ordeira, mas com argumentos claros que a Constituição do Brasil está sendo rasgada. Um dia a história vai reconhecer isso. Eu espero que essa injustiça barre, porque tem gente sofrendo. Enquanto eu estou concedendo essa entrevista para você, as pessoas estão me assistindo, em casa, no trabalho, tem gente sofrendo ainda. Tem gente presa, político preso. Hoje você tem jornalista, sabia disso? Colegas dele que estão presos, com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social, um instrumento de trabalho por decisão judicial derrubado. Né? Então é um absurdo que a gente está vendo no Brasil com empreendedores que geram 22 mil empregos, como o Luciano Hang, ainda com as redes sociais dele bloqueadas. Que país é esse? Com o senador tendo o seu gabinete aqui, e não é por corrupção, tendo o seu gabinete invadido, parlamentar com passaporte retido, com rede social bloqueada, né? Esse é o Brasil que você acha que tem democracia? Não tem. Vamos encarar. Por isso muitos brasileiros estão indo para a rua. Dia 10, né? Eu estarei com eles, né? Inclusive para que a gente não tenha um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, um político que a vida toda dentro de sindicato, com ideologia, que vai para o STF, que já é tão criticado por ter politicagem dentro, interferência. A gente não pode, a gente tem que resguardar. O Senado está se levantando, finalmente. Não vamos deixar o Senado cair. Precisamos do apoio da população para que os direitos das pessoas sejam respeitados, porque mesmo depois da morte do Clériston, tem gente ainda com comorbidade, gente ainda sem denúncia, preso preventivamente, enquanto a lei é muito clara e a gente não pode descansar com relação à injustiça. Como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele mesmo diz, um convite para você, ele dizia também o seguinte, um grande humanista, pacifista: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, que a maioria da população é composta de gente do bem. Então vamos nos unir de forma serena, tranquila, mas com persistência, com resiliência, para que o bom senso prevaleça, a verdade e a justiça em nosso país. Muito obrigado, presidente.